Olá, eu me chamo Amanda Santos, sou uma filha amada de Deus. Hoje eu vim compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 10, onde relata os exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Essa palavra, ela vai do verso 1 até o verso 13. 13 versículos, mas muitos ensinamentos, muitas coisas para a gente parar, ler com calma, refletir, grifar, orar, declarar a palavra. Vamos às considerações. No verso 4. Bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Eu amo porque a Bíblia ela é extremamente clara. Ela não deixa espaço para dúvida. Logo em seguida fala e explica que essa rocha é Cristo. E aí vem falando as coisas erradas que o povo praticou, que ficou de exemplo para nós, que ficou de advertência para a gente não fazer isso. Deus não se agradou da maioria deles. Já começa com essa frase. E aí eu quero deixar uma reflexão para você. O que você pode fazer no dia de hoje que você vai agradar ao Senhor e alegrar ao coração do Senhor? Não cobice mais coisas, não sejam idólatras. No nosso coração, o número 1, ele tem que ser Deus. Se não tá, se você sente, se você entende que não tá, converse com Deus e ajuste isso na sua vida. Não pratiquemos imoralidade. Não devemos pôr o Senhor à prova. Não se queixe. Isso são coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. E aí, mais uma vez, a Bíblia sendo clara e esclarecendo as coisas. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós. E aí o verso 12, que é um verso que a gente deve se analisar, Aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Uma característica de Deus aqui no final do verso 13, Deus é fiel. E aí eu te volto com uma outra reflexão. Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem dado o seu melhor para o Senhor? E aí mais um esclarecimento, O Senhor não vai permitir que nós sejamos tentados além do que a gente pode suportar. E quando a gente for tentado, o próprio Deus vai providenciar o escape. Que você possa trazer isso à sua memória, o conforto e o consolo da palavra de Deus nos momentos de adversidade. Que Deus abençoe o seu dia.